Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, tá? Meu nome é Wellington Clemente e você está no canal Nutrição e Fé. Por graça de Deus, eu sou cristão e também sou estudante de nutrição. Esse vídeo é muito especial, queridos, assim como todos, né? Mas muito especial porque eu estou usando a primeira vez o jaleco, né? Ou seja, estou fazendo o primeiro vídeo, na verdade, com o jaleco, tá certo? E aí, que momento especial para vocês que têm nos acompanhado aqui no canal, tá? Queridos, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um assunto bem interessante, comentar, tá? O que é disbiose, né? Um assunto que tem sido frequente nos últimos estudos e artigos científicos é a disbiose, né? Muito se fala em disbiose, né? E talvez você está me assistindo, talvez você não gosta, talvez você não é estudante, talvez você é uma pessoa leiga, né? Talvez você seja um dono de casa, uma mãe de família, né? E você tem alguns nomes, alguns termos que você não conhece, tá? Um dos nossos objetivos aqui no canal é tentar pegar esses nomes difíceis, esses termos difíceis, essas informações difíceis, né? E transformar em informações mais claras e simplificadas para que você possa ter um pouco de noção, tá? Então, o que é desbiose, Wellington, tá? Vamos lá, queridos. Primeiramente, nós temos, digamos que, um microbioma, né? No nosso corpo, né? Nós temos inúmeras bactérias que estão presentes em nosso organismo que muitas vezes a gente não sabe, a gente não vê, por elas serem minúsculas. Aí a gente não, por não ver, a gente acha que não tem nada, né? Por que as pessoas pedem para que a gente lave as mãos? Porque eles dizem, você tem que lavar a mão por conta dos vermes, né? Mas você não vê um verme andando na sua mão, né? Então eles são seres microscópicos, são muito pequenos, né? E da mesma forma, dos vermes, nós temos inúmeras famílias de bactérias em nosso organismo, tá? Nós temos a nossa microbiota oral, nós temos a nossa microbiota genital, nós temos a microbiota intestinal, né? Ou seja, há vários órgãos do nosso corpo, várias superfícies também, como a pele, que nós temos micro-organismos, né? Nós temos bactérias, fungos, né? Uma série de coisas que nós temos aí em nosso organismo, tá? E recentemente, né, depois do milênio, aí, depois da década de 2000, os estudos com relação à microbiologia, os micróbios, se expandiram de forma fantástica, né? Ou seja, descobriu-se que o ser humano ele tem um órgão virtual, e esse órgão virtual é exatamente a microbiota, né? Intestinal, né? Que essa microbiota, né, é um sistema que tem um equilíbrio de bactérias no nosso intestino. Essas bactérias têm funções como digerir alimentos, como produzir vitaminas que são importantes para o nosso organismo, dentre inúmeras outras funções, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse assunto é muito importante. Ele é tão importante que inúmeros cientistas dizem que as doenças, né, na verdade, os chineses já diziam, a doença ela nasce e termina no intestino, né? Ou seja, a disbiose ela é um desequilíbrio da flora bacteriana do intestino, tá? Ou seja, para que nosso organismo esteja bem, nós precisamos ter um equilíbrio de bactérias. Dentre as bactérias patogênicas, que são aquelas bactérias ruins, e dentre as bactérias que são benéficas para o nosso organismo. Então, deve haver um equilíbrio entre essas bactérias, tá? Quando nós temos uma disbiose, nós temos um supercrescimento de algum tipo de bactérias, né? Ou seja, há uma desregulação dessas bactérias, né? De tal forma que algumas sobrepõem às outras e não há um equilíbrio. E quando acontece a disbiose, é onde as doenças aparecem, né? Porque com a disbiose nós vamos desenvolver o intestino hiperpermeável, né? Que é quando gera uma inflamação ali na mucosa intestinal e aí vai começar como é que se diz? A
algumas felpas que nós temos no intestino, né, umas células intestinais, elas vão começar a abrir, digamos assim, e aí nesse processo vai começar a entrar o processo chamado leaky gut, né, que é o intestino permeável, que é quando começa a entrar para dentro da corrente sanguínea bactérias, vírus, restos de alimentos não digeríveis, né? E aí é aí que, segundo vários estudiosos e artigos científicos, que é aí que vem as doenças autoimunes, é aí que vem as doenças crônicas, né? Porque quando essas substâncias, esses micro-organismos começam a entrar na corrente sanguínea, que não era para entrar, o nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa, quando ele vê automaticamente que ele vê um resto de comida, um pedaço de frango que não foi digerido corretamente, e vê ele no sangue, ele vai lá e ataca, né? O nosso sistema imunológico tem como objetivo defender o nosso organismo de agentes invasores, né? E aí essa desbiose, ela acaba gerando todo tipo de doença, tá? Doenças autoimunes, câncer, e todas as doenças, digamos assim, a gente pode falar, uma boa parte, a maioria das doenças nasce com esse processo. Wellington, quais são os sintomas de desbiose? Né? São inúmeros sintomas, né? Até porque a desbiose, muitas vezes, ela apresenta mais sintoma quando já está, talvez, uma inflamação sistêmica, inflamação crônica, digamos assim, por muito tempo, né? E vale ressaltar aqui que a desbiose, ela começa no nascimento, isso mesmo. A desbiose começa quando um bebê, ele nasce de forma cesariana, ou seja, ele não nasce de forma de um parto normal, ele perde as bactérias que ele iria receber da mãe, né? Ou seja, quando ele nasce cesariana, ele não recebe as bactérias da vagina da mãe, digamos assim, tá? Então ele já nasce com desbiose, digamos assim, né? Não é à toa que tem profissionais que entendem do assunto, que se dedicam ao assunto, que quando vão fazer um parto, principalmente de algum bebê da família deles, eles vão lá e pega um cotonete e vai lá na genitália da mãe da criança e pega e passa ali naquela região e pega algumas bactérias e coloca na boca do bebê. Parece estranho pra gente que não entende do assunto, que não estuda, né? Aí a gente fica, caraca, que estranho, que nojento. Não, mas a desbiose, esse problema, ele nasce, ela começa, na verdade, no nascimento, tá? Então você vai ver que pessoas que têm um nascimento cesariano, elas têm uma tendência a ter problemas de alergias, problemas autoimunes, problemas crônicos, né? Como obesidade e etc, né? Porque elas não nasceram do parto normal, tá? E outro fator que contribui para a desbiose logo no início da vida é a amamentação, né? Aqueles bebês que não foram amamentados pela mãe corretamente, no mínimo aí 1 ano e meio a 2 anos, eles têm uma tendência a ter desbiose, né? Ao decorrer da vida, né? Porque o leite materno é o principal alimento do ser humano, para quem não sabe, tá? Então a desbiose começa aí, tá? E aí, por isso que é tão importante entender sobre esse assunto, para que possamos tratar outros problemas de saúde, né? Não adianta tratar apenas a dor de cabeça, tem que saber por que aquela dor de cabeça está lá. Não adianta apenas tratar a dor de barriga, tem que saber o que é aquela dor que está sinalizando, o que é que ela nos diz, né? Por exemplo, tem pessoas que estão com câncer, por exemplo, e não sabem que estão com câncer, então quando sentem uma dor, elas tomam um antibiótico, elas tomam alguma medicação para diminuir os seus efeitos, ou os sintomas, melhor dizendo, e aí aquilo acaba com os sintomas, mas o problema continua lá, né? O verdadeiro objetivo de um profissional de saúde deve ser tratar as causas dos problemas e restaurar a saúde do indivíduo, se assim Deus permitir também, é claro, tá? De acordo com os conhecimentos científicos, né? Então, Ed, quais são os sintomas da desbiose? São inúmeros, inúmeros, né? Sintomas gastrointestinais são dores abdominais, inchaço, excesso de gases, prisão de ventre, diarreia, né? Alteração nesses ciclos. Outros sintomas que são extragastrointestinais, né?
inclui olhar, observar a língua, né? Quando a gente tem a língua muito branca, é um sinal de desbiose. Mau hálito é um sinal de desbiose. Enxaqueca crônica é um sinal de desbiose. Doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, doença celíaca e outros distúrbios autoimunes são relacionados com a desbiose. Câncer está relacionado com desbiose, anemia. Então é um mundo de sintomas, tá? Coisas que as pessoas nem percebem, como problemas na pele, como psoríase, dermatite atópica, urticária, tá? Então você pode pegar que essas pessoas que são muito alérgicas, assim como eu, elas têm algum distúrbio no sistema imunológico, tá bom? Então, queridos, esse foi um vídeo meio que introdutório aqui sobre o assunto desbiose, um assunto que é muito importante para todo mundo, né? Mesmo que você não seja um profissional de saúde, mas é um assunto que é necessário se você se preocupa com a sua saúde, com a saúde da sua família, tá bom? Então, nós não somos apenas o que a gente pensa, nós temos bactérias que são seres que estão em nós, né? Influenciam nossas ações e etc. também, tá bom? Então, queridos, esse vídeo foi introdutório, nós temos outros assuntos para falar sobre desbiose. Desbiose é um assunto muito complexo da área médica e muito importante também, tá bom? Se você tem síndrome do intestino irritável, se você tem doença inflamatória intestinal também, provavelmente você tem ou teve desbiose, né? E é uma relação muito grande com tudo isso, tá bom, queridos? Então, nós vamos fazer outros vídeos aqui como tratar a desbiose, né? Você precisa mudar a alimentação, você precisa tirar os alimentos inflamatórios, principalmente o glúten, principalmente o açúcar, principalmente o leite, tá? Que são os alimentos mais inflamatórios, tá? E depois você tem que ir tirando também os outros alimentos que você não são compatíveis, né? Talvez o amendoim, talvez até o próprio ovo, alimentos que nosso corpo desenvolve uma sensibilidade, uma intolerância alimentar, e a gente precisa tirar esses alimentos para diminuir essa inflamação, e aí a gente possa tratar a desbiose, matando os fungos, matando as bactérias, comendo comida de verdade, diminuindo, zerando comidas industrializadas, comidas cheias de conservantes, comidas cheias de produtos químicos, né? E tendo uma alimentação mais natural possível, tá bom, queridos? Então, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Eu já peço que, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Wellington, eu não sei me inscrever. Peça para seu filho, para seu neto, para alguém da sua família se inscrever aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo com pessoas que têm problemas de intestino e coisas do tipo, tá? Apoie o nosso trabalho e lembre-se, porque nem só de nutrição viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela atenção e até o próximo vídeo.